Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, é um prazer estarmos aqui nesse canal do YouTube do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, essa casa que nos acolhe com tanto carinho. Obrigada, casa, pelo convite, essa casa a qual pertencemos. Meu nome é Cláudia Costa, e vamos então falar hoje sobre a união da alma ao corpo. E vamos, antes disso, fazer a nossa prece inicial. Então, vamos manter os nossos corações serenados, a nossa mente clareada para poder receber as intuições da espiritualidade superior. E agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga, para que possamos estar aqui fazendo o melhor possível da nossa existência, aproveitando cada oportunidade, aproveitando as lições que a vida nos apresenta para que nós possamos melhorar a cada existência. Obrigada por tudo, mestre querido, que possamos ter um estudo de paz, de harmonia, de equilíbrio. E assim, Senhor, nós te agradecemos cada momento, envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. E vamos então ao nosso estudo desse momento, em que vamos falar da união da alma ao corpo, que está nas questões 344, 360 do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação e que é o livro base da nossa codificação espírita. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz perguntas e recebe as respostas dadas pelos espíritos através dos médios que participaram da codificação. Então, nessa união da alma ao corpo, nós estamos aqui em corpo físico, mas nós não somos só apenas carne, nós somos espíritos que estamos encarnados em um corpo. E aí Kardec começa todo um levantamento desse aprendizado para nós. Então, nas questões 344 até 360, ele vai fazendo todo esse levantamento até falar sobre o aborto, sobre as concepções que não chegam a acontecer, sobre as encarnações que não se estabelecem. Então, na questão 344, Kardec vai perguntar em que momento a alma se une ao corpo. E aí os espíritos colocam que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, aí ele vai se ligando por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. Então, aquele grito que a criança escapa dos seus lábios anuncia que ele entrou mais um espírito aqui do número dos vivos, pode ser contado no número dos vivos. Mas, quando os espíritos colocam que a união começa na concepção, o que é a concepção? A fecundação é quando o espermatozoide se une ao óvulo, formando ovo ou zigoto. A concepção se dá no 5º ou 6º dia após a fecundação, quando esse óvulo fecundado chega até o útero. Então, a concepção é o ato ou o efeito de conceber ou de gerar. Então, é essa gestação, que vai se proceder no útero feminino. E assimilando recursos orgânicos com auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, óvulo e espermatozoide, a mente elabora por si mesma novo veículo físico-psicossomático, que é corpo físico e perispírito, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese, que é essa divisão celular, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Então, ele plasma desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E aí, na questão 345, esse é a união entre o espírito
e o corpo é definitiva desde o momento da concepção, então, durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado, e os espíritos vão colocar que a união é definitiva porque não há substituto para esse espírito. Ou seja, aquele espírito que vai reencarnar naquele corpo não vai, ele diz, não vou mais não, acabou, então se desliga do corpo e vem um outro espírito substitui. Não, isso não acontece. Então, ela vai ser definitiva por quê? Porque essa união ela vai se estabelecer para esse espírito com esse corpo. Se ele desistir, não quiser mais, isso é considerado um suicídio, tá? Mas ele desistiu, mas não vai ter substituição. Então, se o corpo escolhido pelo espírito morrer antes dele nascer, ele escolhe outro. E aí, por quê? Muitas vezes as imperfeições da matéria, né, são as causas das mortes intrauterinas, aquelas mortes, né, que se dá ainda nos primeiros meses de gravidez. E a importância, né, dessa morte, segundo aí algumas outras questões nesse texto aqui, para o espírito de um recém-nascido, a importância da morte, ela no sentido de não é traumatizante, não é algo tão marcante como é para nós, né, que vamos ficar mais tempo encarnados. E muitas vezes é prova para os pais, que a gente vai voltar ainda nesse assunto mais para frente. Na questão 348, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver, sabe algumas vezes, né? Mas se ele escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Então, também é uma forma dele estar subtraindo a sua tarefa, né? Se subtraindo a sua tarefa. Na questão 349, aí o Kardec vai perguntando, quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, né, que é aquela que a gente já até começou a falar inicialmente, nas questões anteriores, é ela suprida imediatamente por outra existência? Ou seja, falhou essa encarnação para o espírito, então ele vai novamente reencarnar logo a seguir? E aí os espíritos colocam, nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Pode acontecer de haver problemas na formação fetal, então o espírito, né, não vai continuar a sua encarnação. Pode acontecer do espírito desistir da encarnação, pode acontecer da mãe abortar. Então, pode acontecer várias situações que acabam anulando a encarnação. E nós não podemos esquecer que é uma oportunidade. Nós, quando anulamos uma encarnação de um espírito, nós estamos impedindo esse espírito dele crescer, né, dele ter essa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então, é muito importante para todos os espíritos poderem encarnar, vivenciar as suas encarnações para poderem crescer como espíritos que nós somos, né? Na 350, o espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita. Então, os espíritos colocam, queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim, a nós mesmos não lamentamos. Muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas para que eu fui escolher essa prova? Para que eu fui ficar aqui? Né? Agora, se a gente não é espírita, a gente nem sabe que tem a escolha das provas, na questão 132, que fala para nós dessa escolha das provas. Muitas vezes, nós espíritos escolhemos as provas que nós estamos passando. Né? Então, é uma forma de crescimento, de experimentação, de experiência, para ver se nós estamos evoluindo, se aquilo que nós aprendemos na espiritualidade, realmente nós sedimentamos em nós, introjetamos. Né? Então, agora, os espíritos colocam assim, não, porque também não sabe que é escolher. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E aí, se ele pode achar muito pesado, ele pode até sucumbir nas suas forças e acabar recorrendo ao suicídio. Na questão 351, no intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades, e aí os espíritos colocam mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado.
mas ligado ao corpo. Né? Desde a concepção, existe um espírito que está ligado àquele corpo, plasmando um novo corpo, junto com a mente materna. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito. E aí os espíritos dizem que a perturbação após a morte ainda é menor do que a perturbação de quem reencarna. Né? Então, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Então, para a gente entender, é como se nós estivéssemos dormindo, né? É como um espírito encarnado, porém dormindo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. E olha que oportunidade maravilhosa. Nós passamos pelo esquecimento do passado. Então, quando chega essa fase aqui de concepção de vida intrauterina, né, são os meses de preparação para um novo reencarne. O que acontece? Nós vamos esquecendo aquela personalidade que nós tivemos anteriormente. Para quê? Para que a gente possa começar do zero. É como se estivesse tendo um novo começo. Né? Então, a oportunidade de esquecermos determinadas situações para que nós possamos agora trilhar de uma outra forma, inclusive vencer essas dificuldades que carregamos em nós. Né? Então, são a oportunidade que Deus nos dá, desse esquecimento do passado, inclusive dos reencontros que vamos ter, de nós esquecermos quem é aquela pessoa, o que ela significou na nossa vida. E muitas vezes estamos aqui sendo recebidos, né, hoje, com mãe e pais, com familiares que foram desafetos nossos do passado, que estamos tendo a oportunidade agora de reestabelecermos uma reconciliação, né? E novamente estarmos juntos e agora aprendemos a amar uns aos outros. Então é isso, são tantas oportunidades que a encarnação nos dá, né? De muitas vezes de aqueles momentos, as falhas que tivemos no passado, de refazermos. Então, esse esquecimento do passado é muito importante para nós, para que nós possamos ter esse novo recomeçar. Na questão 352, é perguntado aos espíritos, no momento do nascimento, o espírito ele recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. A fase infantil é a fase para nós, seres humanos, é assim, dentro, né, da cadeia, né, de animais, nós, seres humanos, somos os animais, né, que temos o maior tempo de infância. Então, porque é necessário para nós esse restabelecer numa vida material, né? O estar novamente aqui como espíritos que somos, que estamos hoje, então, no corpo físico. Então, a fase infantil é uma fase de que nós estamos abertos, receptivos ao aprendizado que vamos ter da nossa família. Nós estamos mais receptivos à nova moral aprendida, porque muitas vezes nós estamos aqui tendo a oportunidade de aprender uma nova moral, porque antes a gente não tinha, não teve esse aprendizado. Então, é necessário agora estarmos mais nessa fase infantil, nós temos essa percepção, estamos abertos a receber novas informações, uma nova educação para nos reconstruirmos. Então, é uma necessidade muito grande. Tá? Ele se encontra numa nova existência, é preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. E quando é que nós começamos a despertar de novo? Na fase da adolescência. É quando, então, na fase infantil, nós estamos como que adormecidos, ou seja, as nossas ideias, as nossas conquistas morais, elas estão adormecidas. O melhor de nós está na fase infantil. Só para a gente ter uma ideia. Então, o melhor de nós está ali. É a hora que nós precisamos realmente ser orientados, né? Receber uma orientação produtiva, uma educação voltada, né, para o amor ao próximo, para que nós possamos melhorar.
a cada instante. Então, é na fase infantil. Na fase da adolescência, é aquele dormiu que desperta, como dizia Richard Simonetti nos seus livros. Então, é aquele que acorda. E aí, o que acontece? Inconscientemente, o espírito começa a fazer uma avaliação. Se a moral aprendida hoje, na fase infantil, ela está de acordo com a moral que nós trazemos. Né? Para que nós possamos aí traçar um rumo melhor na fase adulta. Para que nós possamos colocar em prática ou não o que nós aprendemos na fase da infância. Tá? Então, e aí, continuando nossas perguntas aqui, ele coloca na 353, a união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? O espírito, quer dizer, ele vai ser considerado que tem uma alma ou não? E aí os espíritos colocam que existe um espírito ligado a este corpo que está sendo plasmado. Então, propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar. Né? Então, essa ligação definitiva ainda não aconteceu porque ele ainda não nasceu. Mas ele tem um espírito, existe um espírito ali ligado a este corpo que está sendo formado. Na 354, como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vegetal que completam nascer com a vida espiritual. E nós vamos vendo que durante a formação intrauterina nós passamos pelas fases, né, dos outros genes. E, inclusive, impresso em nós está assim, na formação fetal, até aquela forma de girino. Né? Então, são os nossos registros. Na questão 355, há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Então, há crianças que ela não vai poder viver, e os espíritos colocam, isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Né? Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim. Então, olha só, essa aqui já é uma outra pergunta que fala. Né, há crianças que o espírito está ali ligado ao corpo para ser plasmado, porém, que por algum motivo elas não vão chegar até o fim da encarnação, não vão nascer. E aí, na 356, há crianças que não foram destinadas à encarnação de espírito, que não há um espírito plasmando esse corpo? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela, é somente pelos pais que essa criança nasce. Ou seja, são aquelas crianças que o espírito não tem um espírito plasmando. Mas então, como é que aconteceu a concepção? Como é que aconteceu tudo? É a mente humana, a mente da mãe, que faz essa ligação, tá? Biologicamente, a ligação entre o espermatozoide e o óvulo segundo, e a mãe, a tela mental da mãe, a mente da mãe encarnada, é que vai plasmando esses primeiros meses aí de gestação. Tá? E aí não há necessidade, não há um espírito que precisava passar por essa situação. Então, a prova é só para os pais. Né? 356A, um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento, ou seja, ele pode nascer, né? Sim, algumas vezes, mas então não vive. Ou seja, ele pode chegar até o 9º mês da gravidez, né? Mas ele não vai viver. Na 356B, toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si, e aí os espíritos colocam, e que seria ela sem um espírito? Não seria um ser humano. Então, todo aquele ser que nasce e sobrevive, ele tem ali um espírito encarnado, né, que vai dar prosseguimento à sua tarefa
agora como espírito encarnado. Na 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? E aí nós chegamos, né, à parte do aborto. Nós falamos sobre essa união da alma ao corpo, né, que é uma experiência maravilhosa para todos nós, que é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos crescer, para aprender e evoluir como espíritos que somos. Mas, muitas vezes, acontecem situações que há um abortamento desse planejamento, né? E acaba havendo aí a expulsão do espírito do corpo, e aí acaba sendo o abortamento e não se dando a oportunidade. E quando nós fazemos isso, quando a gente está falando do aborto delituoso, é aquele em que os pais vão e dão e retiram esse feto, a oportunidade dele de reencarnar, nós estamos exatamente isso, anulando a oportunidade do espírito de reencarnar, né? Então, quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar, né? Para o espírito que vai reencarnar, ele provavelmente, e a gente sabe disso, ele vai ter outra oportunidade de reencarnação, né? Mas aquela oportunidade foi perdida. Na 358, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento, né? E sobre os direitos do ser humano, foi categórica a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec na questão de 180 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, e os espíritos colocam o de viver. Por isso que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Nós não estamos aqui, companheiros, amigos, nossos irmãos queridos, nós não estamos aqui para fazer julgamento, porque quem somos nós para julgar quem quer que seja, né? Que autoridade moral que nós temos? Nenhuma. Então, o que nós estamos aqui é só repassando aquilo que a doutrina nos traz de conhecimento sobre a união da alma ao corpo, que é uma oportunidade de vida para o espírito, para que ele possa crescer, evoluir, né? E muitas vezes as manifestações, muitas vezes ainda egoístas nossas, ainda faltando o nosso amor a nós mesmos e ao nosso próximo, e que nós acabamos nos desesperando e cometendo atos que vão mais tarde serem novamente, nós teremos que passar por outras oportunidades para poder sanar aquele crime que nós cometemos. Então, os espíritos colocam aqui de uma forma bem clara. É um crime abortar? Sim, é um crime. Nós temos aí várias formas de evitar, né, a gravidez. Os métodos contraceptivos do que a gente usar o aborto como método contraceptivo, porque não é. Já existe ali um ser reencarnante, já existe ali uma concepção, já está sendo feita, né? Então, nós vamos ter alguns tipos de aborto. Aborto terapêutico, né? Que é aquele que aí é o único procedimento abortivo que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 359, em que os espíritos dizem que pode acontecer, né? O caso que o nascimento da criança ela pusesse em risco, em perigo, a vida da mãe. Então, é preferível que aquele ser que já existe, né, continue a existir e sacrificar aquele que está ainda para reencarnar. Na 360, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido, ou seja, que está aqui nascida. Em tudo isto, nós vamos ver a vontade de Deus e a sua obra. Então, não devemos tratar levianamente as coisas que devemos respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, e ninguém é chamado a julgar. Então, nós não devemos querer sermos aí superiores ao próprio Deus.
né? Que nós precisamos é entender, é buscar entender, aceitar, ter resignação, buscar força, coragem para ultrapassar as nossas dificuldades. E muitas vezes uma gestação em que uma criança vai nascer com diversas dificuldades, mas que nós muitas vezes escolhemos ser pais dessas crianças. Né? Muitas vezes nós nos colocamos perante a lei de Deus em situações que hoje nós precisamos ter essas crianças como filhos. Então, tudo isso nós precisamos ir aceitando. Deus não faz nada ao acaso. Não existe dentro da lei de Deus nada que seja feito de acordo com nenhum processo negativo. Mas sim é tudo aprendizado, são formas de aproveitamento daquilo que nós fizemos no passado. E hoje são as consequências que nós estamos arcando, muitas vezes, né? Então aí vem o aborto por estupro, o aborto sentimental, né? Não foi a criança que cometeu esse abuso, então não é ela que deve ser punida, né? O que nós precisamos aprender, que muitas vezes essa gestação que decorre de uma violência, ela é que a mulher muitas vezes pode não ter a estrutura psicológica de criar o filho, mas que ela o tem. Eu sei que é complexo, que é difícil, né? Mas que ela o tem. E depois de nascida, ela pode promover, então, aí uma adoção, ela não ficar com a criança, mas que ela não cometa outro crime. Né? Então, ou um crime foi cometido contra ela, mas que ela também não cometa um crime contra um inocente, né? Ou dentro daquele que a gente chama de inocente. Né? O aborto eugênico ou piedoso, que seria os casos em que um feto ele é portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais. Né? E aí o corpo ele é um instrumento para que esse espírito necessita, para que ele possa refletir, para que ele possa aprender, para que ele possa evoluir. E aí o que acontece? Nós não podemos ou não deveríamos permitir esse abortamento, apesar das leis humanas já darem essa oportunidade para nós, mas que nós não deveríamos fazer, como no caso dos fetos anencéfalos, né? Em que hoje já foi votado e é lei humana de que no nosso país de que há o direito ao abortamento. Né? O aborto econômico seria aquele aborto, isso tudo está no livro que dizem os espíritos sobre o aborto, da FEB. E existe o aborto econômico, que é aquele em que você não tem situações econômicas de criar o filho, então pode abortar, pode tirar, e aí os espíritos colocam que Deus provê tudo. Então nós sempre teremos aí uma forma de manter a vida, né? Enquanto Deus quiser, nós estaremos vivos, estaremos sobre a terra. Então ele nos vai dar aí a forma de nós nos mantermos sobre a terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, a afirmativa de Kardec é esclarecedora. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro, e cada um terá o necessário. Então, quando nós deixarmos de ser tão egoístas, a nossa sociedade será uma sociedade mais fraterna, e, portanto, ninguém passará fome, ninguém passará por necessidades que hoje nós estamos vendo. Né? Então, nós precisamos ir aprendendo isso. Convém destacar ainda que o homem não é apenas um consumidor, mas também um produtor, um agente multiplicador dos recursos naturais. Então, dentro das tecnologias que nós vamos avançando, nós podemos ir fazendo também, ajudando nessa cocriação. E aí é colocado hoje para nós o direito da mulher, né? Em que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, e aí é um argumento para poder haver o aborto. E entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria, e é ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Mas aí nós voltamos à questão 880, que é o primeiro direito de cada um de nós, é de viver.
Então, não há dúvida quanto ao direito da escolha da mulher em ser ou não ser mãe. Esse direito ela o exerce com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado antes da concepção. Quando passa a existir também o direito, aí, depois da concepção, passa a existir também o direito de um outro ser, que é o do nascituro, o direito à vida, que se sobrepõe ao outro. Então, estudos científicos recentes demonstram que o que já se sabia há muito tempo, o feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas pelo organismo da hospedeira, como o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Então, o ser que está ali se reencarnando tem todos os direitos de viver. E aí a gente sabe que, muitas vezes, né, nós podemos sucumbir nas nossas dificuldades e acabar indo pela prática do aborto. Mas nós temos a oportunidade de nos reerguer, né? E a doutrina espírita não busca condenar ninguém. Né? O que se pretende é evitar a execução de um grave erro, de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização. Então, como asseverou Jesus, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Né? Então, quando ele fala para aquela mulher equivocada, ele coloca para todos nós. Então, todos nós erramos. Todos nós temos o direito de consertar, de nos reajustar perante as leis de Deus. Então, a proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando, então, a reparação mediante a reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a libertação da consciência, através do trabalho no bem, né, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Então, proteger, dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo acobertado por uma legalização que é ilusória, que é uma legalização terrena. E aí, como disse, né, Pedro, na sua primeira epístola, o amor cobre a multidão de pecados. Então, o apóstolo que nos ensina isso, então que nós possamos aproveitar cada oportunidade que nos é dada e, dentro do tema proposto, entendemos que nós não podemos tirar a vida de ninguém, nem daquele que nós estamos aqui para proteger, para cuidar. Então, que possamos aproveitar todas as gestações, aproveitar todos os momentos, para que possamos fazer o melhor possível. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações positivas e vamos então à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga. Pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos proteja, que nos ajude, que nos elucide cada vez mais para que possamos fazer o melhor possível. Que possamos ir aprendendo ao longo da nossa caminhada, para que sejamos cada vez exemplificadores do seu Evangelho. Agradecemos por tudo que nos tem dado. Pedimos que envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, e possamos estar juntos a Ti, hoje e sempre, através das nossas práticas no bem. Obrigada por tudo, graças a Deus. Muito obrigada a todos, muita paz e que fiquemos com Jesus sempre. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!